E aí pessoal, meu nome é Taif. Hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuição eletrônica, né? Sobre todos os mistérios da distribuição eletrônica. Vamos dar uma olhada lá. Bom pessoal, então aqui como vocês podem ver, distribuição eletrônica, a gente começa falando sobre números quânticos, né? Bom, antes de falar de números quânticos, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a distribuição eletrônica, basicamente, né? Porque o nome não ajuda muito a saber o que é, certo? Bom, então, o que é distribuição eletrônica? Bom, pessoal, distribuição eletrônica nada mais é do que posicionar cada elétron em cada lugar do átomo, certo? Ou da eletrosfera, se você preferir. Então, o que quer dizer isso? Bom, pense o seguinte, cada elétron está numa posição específica na eletrosfera e é muito importante saber essa posição específica para saber a quantidade de energia que a gente precisa para trabalhar com eles e etc. Essas coisas que os físicos fazem, certo? Beleza. Então, para definir esse tipo de coisa, o pessoal fez um estudo muito legal e aí eles chegaram nos números quânticos, tá pessoal? Então olha só, os números quânticos são divididos em 4 pedaços aqui. Tem o número quântico principal, o número quântico secundário, o magnético e o spin. Eles são representados respectivamente por N, L e MS, certo? Beleza. Mas o que isso aqui representa? Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Só segura um pouco essa ideia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar são os níveis energéticos, tá? A gente está falando de número quântico principal, certo? Bom, já que a gente está falando de número quântico principal, já que é um dos tópicos, vamos começar falando dele já. Então, olha só, pessoal, o número quântico principal ele pode ser chamado de nível energético ou de camada energética, tanto faz. E aí, como que ficou definido? Bom, o primeiro nível ou a primeira camada foi definida como foi representada pela letra K, certo? Primeira camada, o que quer dizer primeira camada, pessoal? Quer dizer a camada mais próxima ao núcleo. Então não esquece isso, camada menor ou número menor, camada mais próxima ao núcleo. Quanto maior for o número, mais distante do núcleo está essa camada, tudo bem? Beleza, então vamos voltar para cá. Então, ao número 1 foi atribuído o valor, a letra K, ao número 2 a letra L, M, N e assim por diante, até a letra Q, tá? A gente para aqui porque depois de fazer a distribuição eletrônica, que a gente vai fazer daqui a pouco, vocês vão perceber que não existem, ou pelo menos não existiam até pouco tempo atrás, elementos com camadas maiores do que a camada 7, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Então guarda essa ideia de que a camada representa o nível energético, ou seja, qual a distância do carinha ou do elétron ao núcleo, tudo bem? Beleza. Beleza, pessoal. E aí é o seguinte, a gente vai falar também de subníveis energéticos. O que são esses subníveis energéticos? Esses subníveis eles foram divididos em S, P, D e F, beleza? O que isso representa? Bom, até agora isso não representa nada, mas aqui na próxima lousa a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso e a gente vai aprender, beleza? Vamos mudar de lousa então? Então nessa lousa, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre orbitais, né? Qual que é a relação entre esse SPDF aqui com a configuração eletrônica do elétron mais externo, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho para que serve isso, né? Quando usar esses números aqui, como que eles ajudam a gente, tudo bem? Então vamos lá. A gente sabe que no S só cabem 2 elétrons, tudo bem? No orbital S só cabem 2 elétrons. Então o que acontece? O orbital S a gente vai atribuir esse zero aqui, tudo bem? Ou seja, no orbital S só existe esse zero. Ah, mas que zero é esse? Pessoal, cada um desses números aqui representa um desses quadrados. Ou seja, se tem 3 números aqui, vai ter 3 quadrados. Esse é o orbital P, tudo bem? Então vamos lá. Se tem o S tem um número só aqui, vai ter um quadrado só. No S a gente sabe que só comporta 2 elétrons, tudo bem? Então vai ficar assim, vai ter 2 elétrons aqui. Então o máximo de elétrons que esse orbital S consegue comportar é 2, então eu marquei 2 aqui. Aí pessoal, nos seguintes eu usei os exemplos mais ou menos do seguinte jeito. Eu não completei todos para a gente usar um pouquinho como exemplo, tudo bem? Então vamos lá. O orbital P, a gente sabe que cabem no máximo 6 elétrons. Opa, são 6 elétrons. Tem 3 números, certo? Cada número, um quadrado. Então vamos lá, eu tenho 3 quadrados, 6 números no total, cabem 2 elétrons em cada um. Oh, mas peraí, esse último cara aqui não está preenchido totalmente, não tem 2 elétrons. Pois é, não tem 2 elétrons. Mas eu estou mostrando, pessoal, que se por acaso, depois de fazer a distribuição eletrônica do Linus Pauling,
você não chegar num orbital completo aqui, não existe problema, tudo bem? A configuração do elétron, essa configuração desse orbital aqui, que vai dizer qual que é a configuração do elétron mais externo. Então é importante que você saiba preencher isso aqui muito bem. Ah, mas e como preenche? Calma. Daqui a pouco a gente vai falar, mais pra frente a gente vai falar sobre a regra de Hund, tudo bem? Então vamos lá, o orbital D tá aqui, tem 5 números, tudo bem? Se tem 5 números, tem 5 quadrados. Nesses quadrados, cada um cabe no máximo 2, então preenche desse jeito. Ah, pode ficar com essa cara também. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quantos elétrons tem no total? 2, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho um total de 7 elétrons no orbital mais externo, tudo bem? Na camada mais externa. Então, olha só. O D tem 5, o F tem 7 números. Isso dá o total de 14. A gente já sabia que tem um total de 14 elétrons, tudo bem? E ele pode ter essa configuração também. Ou seja, pessoal, ele pode estar tanto completo quanto sobrando um espaço, sobrando 3 espaços, ou sobrando bastante aqui, tudo bem? Não tem problema. Desde que você indique corretamente qual a posição do elétron mais externo, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada na próxima lousa aí. Bom, pessoal, então aqui nessa lousa eu só representei de novo o SPDF, tudo bem? Que eu tinha escrito na última lousa. E aí a gente introduz o conceito de órbitas e orbitais, beleza? Bom, o que são as órbitas, pessoal? As órbitas estão relacionadas sempre com o nível energético onde ele está, ou seja, ele orbita, exatamente, orbitar mesmo, que nem na gravitação. Ele orbita o núcleo em um determinado nível, então ele está numa certa órbita, beleza? Bom, então o que é o orbital, né? Parece muito, né? Então orbital a gente fala que é a maneira como o elétron está disposto dentro daquela órbita, tudo bem? Então, pode existir mais de um elétron na mesma órbita? Pode, pessoal, pode existir mais de um elétron na mesma órbita. Como eles vão estar definidos lá, é o que interessa, tudo bem? Ou como eles vão estar orbitando esse nível, é o que interessa, de maneiras diferentes, beleza? E aí, pessoal, para falar de orbital eletrônico, o que acontece? Bom, orbital eletrônico normalmente a gente representa por esse quadradinho aqui, tá vendo? Então tem esse quadradinho com duas coisinhas em cima, com duas coisinhas dentro. O que são essas coisinhas? Bom, pessoal, essas coisinhas representam os elétrons. Ah, representam os elétrons, tá? Eu continuo não entendendo nada. Beleza, olha só, tá vendo isso aqui? Esse orbital, esse quadradinho, cabem 2 elétrons e correspondem ao orbital ao subnível S, certo, pessoal? Beleza, o que significa isso? Bom, primeira coisa que você precisa saber antes de saber o que significa isso é o seguinte: cada orbital comporta no máximo, pessoal, 2 elétrons, tudo bem? Não pode colocar mais de 2 elétrons, tudo bem? Beleza. Então cada orbital, ou seja, cada quadradinho desse, cabem 2 elétrons, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, 3 quadradinhos. Então eu tenho no máximo 6 elétrons, tudo bem? Então esse cara está totalmente completo, esse orbital está completo. Tudo bem, mas o que isso significa? De novo, vou perguntar o que isso significa. Bom, significa o que, pessoal? Olha só, eu vou explicar daqui a pouco como que a gente encaixa esses elétrons aqui. Não pode ser de qualquer jeito? Não, não pode ser de qualquer jeito. Tem uma tal de uma regra de Hund, que esse carinha aqui inventou e que ajuda bastante a gente na química, beleza? Tá bom, então vamos lá. Então na próxima lousa eu vou explicar aqui como que a gente encaixa esses elétrons aqui dentro e como que eles se relacionam com S, com P e com os outros subníveis, tudo bem? Então vamos dar uma olhada nessa próxima lousa aí. Bom, pessoal, então só retomando aquela lousa anterior lá que a gente tinha feito no começo da aula, o número atômico principal a gente representa por N, número atômico secundário por L, o magnético por M e o spin por S, certo? O que esses caras representam? Bom, a gente já falou lá no começo que eles representam a posição do elétron na eletrosfera, certo? Beleza, então. Então vamos lá para o exemplo aqui em cima, olha só. Bom, se a gente pegar um elétron que está nessa posição aqui, a gente representou por isso, 4D3. Bom, é um monte de letra, né? Bom, pessoal, a gente já falou que o D a gente já sabe que vem do subnível, certo? A gente já viu lá os subníveis eletrônicos. Esse 4 aqui, que vem na frente do D obrigatoriamente, pessoal, sempre, o número sempre vai ser representado pelo nível energético, que é esse 4 aqui, ou seja, 4 representa nível energético, beleza? D representa subnível e esse 3 aqui em cima representa o número de elétrons naquele dado subnível daquele nível energético, beleza? Então a gente sempre vai representar a posição do elétron como nível, depois subnível e depois quantidade de elétrons naquele subnível, beleza, pessoal? O que é isso? Basicamente o seguinte, o 4 é o número principal, é o N,
O D é o subnível, então é o L, tudo bem? É o secundário, então primeiro, segundo, terceiro, ou seja, principal, secundário e magnético, beleza? Ah, e cadê o spin? Bom, pessoal, a gente não representa o spin aqui, daqui a pouco eu explico por quê. Olha só, então o número principal é N, ou seja, ele está no quarto nível energético, beleza? O secundário é L, ou seja, ele está no subnível D, e o magnético é 3, ele tem 3 elétrons no subnível D. Beleza, mas eu continuo não sabendo o que isso significa. Por que eu estou escrevendo isso? Para que essas letras, pessoal? Bom, eu vou explicar agora. Bom, pessoal, mais uma vez, só antes de continuar, desculpa parar de novo, mas eu vou falar um pouquinho do máximo de elétrons por camada. Eu acho importante a gente saber qual que é o máximo de elétrons por camada antes da gente começar a representar onde está cada elétron, né? Porque senão a gente vai achar que é várzea, que a gente pode colocar qualquer elétron em qualquer lugar, em quantos elétrons eu quiser. Aqui não é bem assim, tudo bem? Tem uma regra. Então vamos lá. O número de elétrons que cabe no orbital S é 2, pessoal. Ou seja, no orbital S só cabem 2 elétrons. Ou seja, aqui em cima, quando aqui a letra for S, aqui em cima pode ser no máximo 2, beleza? Tá. No orbital P, quando aqui for P, no orbital P só cabe em 6. Então, quando aqui for P, aqui é no máximo 6, beleza? Quando aqui for D mesmo, a gente, que nem tá aqui, beleza? A gente pode representar no máximo 10 elétrons. Ou seja, a gente pode encaixar 10 elétrons no orbital D, beleza? Ou seja, aqui, ao invés de 3, poderia ser no máximo 10. Poderia ser menos? Poderia ser mais? Também poderia, beleza? Desde que seja no máximo 10, tudo bem? Tudo bem, e aí, por último, o F. Se aqui fosse F, aqui viria no máximo até 14. Não sei se vocês perceberam, pessoal, mas aqui varia de 4 em 4. 2 para 6 variou 4, de 6 para 10 variou 4, de 10 para 14 também. Então, caso vocês esqueçam, saibam que varia de 4 em 4, beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos para a próxima lousa, porque a próxima lousa a gente finalmente vai falar como a gente faz isso. Bom, pessoal, então finalmente, para conseguir saber ou contar os elétrons ou saber onde eles estão, a gente inventou um diagrama aqui, tá, pessoal? E vamos ver se dá certo, beleza? Eles falaram isso, né, lá antigamente, bonitinho e tal, o pessoal testou, viu que dava certo, e aí o que aconteceu? Foram lá e aceitaram o diagrama de Linus-Pauling como o jeito mais adequado para se contar. Lógico que existem outros jeitos de se contar isso aí, então se você aprendeu no seu colégio diferente, você tem duas opções, ou você aprende isso aqui, que é mais um jeito de você ver isso aqui, ou você continua do seu jeito, sem problema nenhum, também pode, desde que ele esteja certo, tudo bem? Então, problema nenhum. Para você localizar o elétron, você precisa seguir essa ordem. Essa ordem, que ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, essa ordem das setas aqui, ó. Essa seta verde, pessoal, ela indica a ordem que você tem que seguir para conseguir saber qual a posição do elétron. Ah, beleza, mas no que isso influencia? Bom, vamos ver um exemplo aqui rapidinho, bem pequenininho, para saber mais ou menos o que eu estou querendo dizer, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. O exemplo apareceu aqui, né? Então temos o cálcio 20 aqui, eu não sei se vocês sabem, mas a gente já tem uma videoaula falando sobre elementos químicos, né? Então a gente já sabe que esse 20 aqui representa exatamente o número de prótons do cara, ou o número atômico, certo? Beleza, então o que acontece? Ah, mas o que tem a ver esse 20 com a distribuição eletrônica? É elétron, não tem nada a ver com isso aqui, é próton isso aqui. Ah, pessoal, então, olha só. O que vocês têm que saber é o seguinte, que num átomo estável, ou seja, quando não é um íon, a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons, tudo bem? Então a quantidade de elétrons fica aqui em cima, eu não representei porque não é nenhum cátion, é o átomo estável, no seu estado mais estável, tudo bem? Então beleza, a gente tem 20 prótons, automaticamente, já que não tem nada representado aqui, esse átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, tudo bem? Beleza, então eu vou partir do pressuposto que esse cara tem 20 elétrons. Beleza, então vamos distribuir os elétrons aqui através dos subníveis ou dos orbitais, tudo bem? Então vamos lá, como é que a gente faz? Bom, a gente sabe que o orbital S admite no máximo 2 elétrons, certo? Então o que é que a gente sabe? A gente sabe, pessoal, olhando aqui para o diagrama, que vai ficar com essa cara, ó, 1s2, 2s2, continuando a seta aqui, depois que a seta acaba, você volta lá para cima na próxima seta, certo? 2p6,
3s2, tudo bem? Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tá aqui o 3s2, tudo bem? Depois do 3s2 a seta acabou, volta lá para cima, então vira o 3p6 e o 4s2, beleza? Mas será que é isso mesmo a distribuição eletrônica? Então, pessoal, a dica que eu dou aqui é: vai preenchendo os orbitais aqui até chegar nesse número, no valor do número de elétrons, número total de elétrons, tudo bem? Então vamos lá, eu tenho 20 elétrons no total. Eu preciso ter no subnível S no máximo 2, então tá aqui o 2, beleza? Show! Então eu tenho 2 no 1, 2 no S do 2 aqui. Quantos elétrons eu tenho no total, pessoal? Eu tenho no total 4 elétrons ainda falta bastante coisa, né? Falta bastante coisa. Então vamos lá, vamos preenchendo. No P cabem quantos? Ah, a gente já sabe que no P cabem no máximo 6. Putz, mas eu já tenho 4. Será que se eu puser 6 vai passar do 20? Será? Será? Acho que não, né? A gente sabe que não. Então eu vou pôr 6 aqui. 6 com 4 vai dar 10. Opa, já chegamos no 10, chegamos na metade. Então falta preencher mais 10 elétrons aí. Vamos ver onde que vão esses 10 elétrons. Beleza, pessoal? Beleza, então eu tenho 3s aqui, a gente sabe que só cabem 2, ainda não completou os 20, o 6 aqui também não completou os 20, mas já deu 18, opa, deu 18, agora tem que ter cuidado, faltam 2. Ah, mas olha que sorte, aqui cabem 2, nossa, então o cálcio, pessoal, tem 10, 12, 18, 20 elétrons aqui, e ele acaba exatamente no 4s, beleza? Então a configuração do cálcio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. E aí você representa exatamente desse jeito sempre, pessoal, não esquecendo de seguir o diagrama do tal do Linus e do tal do Pauling, beleza? Então, recapitulando aqui, só falar mais uma vez, começa sempre aqui em cima e segue o sentido da seta. Então, 1s2, certo? Acabou a seta, pula para a próxima. 2s2, acabou a seta, próxima, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e assim por diante, beleza, pessoal? Então, fazendo isso aqui, obedecendo essa regra, a gente vai conseguir determinar esse carinha aqui. Vamos fazer mais uma lousa, porque tem mais uma coisinha que eu preciso explicar sobre orbitais, beleza? Sobre preenchimento de orbital. Bom, pessoal, então a gente fez a distribuição eletrônica do cálcio, né? Ele tinha 20 elétrons e aí a distribuição acabou no 4s2. Beleza, o que representa esse 4s2, né? Então, pessoal, olha só, vou falar o seguinte para vocês. O 4s2 ele representa tanto os elétrons mais externos, ou seja, o elétron mais externo é o segundo desse subnível, tudo bem? Desse orbital, perdão. Então, o mais externo é o 4s2, o elétron mais externo é o 4s2, beleza? E o mais energético? Bom, o mais energético não necessariamente é o 4s2, tá, pessoal? Só que nesse caso, por um acaso, nesse caso aqui, também é o 4s2. Por que que é o 4s2? Porque o mais energético trata do nível energético aqui, tudo bem? Então, o maior nível energético vai ser, obviamente, o mais energético. Nesse caso, se você voltar na distribuição, na lousa anterior, você vai ver que o 4 é o maior número de todos. Então, o nível energético 4 também vai ser o maior nível energético da distribuição eletrônica do cálcio. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí a gente vai distribuindo, vai ter que distribuir e a gente vai chegar nisso daqui. A gente vai chegar nesse orbital, como é o S, a gente já sabe que o S só cabe em 2 elétrons, certo? Então o 4s2 vai estar totalmente preenchido. Ah, ele vai estar totalmente preenchido? Bom, vamos ver. Como é que a gente sabe se ele vai estar totalmente preenchido, tá, pessoal? A gente tem que seguir a regra do tal do Hund. Quem que é esse Hund? Não sei, mas ele fez uma regrinha que é essa daqui que eu vou explicar daqui a pouco. E aí o que o Hund fala? Na regra dele ele fala o seguinte: vamos colocando elétron nos orbitais, tá? Beleza, como é que a gente vai colocar os elétrons nos orbitais, pessoal? A gente vai colocar Hund cada vez. É muito importante que seja colocado, por mais que isso seja brincadeira, pessoal, é muito importante que seja colocado um elétron de cada vez em cada orbital aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos obedecer a regra do Hund de cada vez e vamos colocar os elétrons. Bom, então imagina que por um acaso a gente tem aqui esse cara que tem o subnível S e o subnível P, tudo bem? A gente já viu isso hoje. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou adicionar
os elétrons desse cara. Bom, não me interessa quem que é esse cara, tá, pessoal? Eu tô dando como um exemplo mesmo. Não é o cálcio, só para constar, não é o cálcio, tá? É um exemplo qualquer. Então imagina que a gente vai adicionando elétrons. Como é que a gente adiciona? De novo, um de cada vez. Então a gente adiciona um elétron para cima aqui, um elétron para cima aqui, um elétron para cima aqui e um elétron para cima aqui, beleza? Então a gente representou todos os elétrons que tem um spin para o mesmo lado, tudo bem, pessoal? Ah, é aí que o spin aparece, exatamente aí que o spin aparece. O spin, ele indica a ordenação desse elétron naquele orbital, tudo bem? Para que ele serve? Então, pessoal, para o vestibular, na verdade, ele não serve para nada, certo? Normalmente ele nem é representado mais porque dava muita confusão nos vestibulares, então eles evitam até falar sobre spin hoje em dia. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um de cada vez de novo, só que agora para baixo, tudo bem, pessoal? Coloquei para baixo aqui. Ah, beleza, tá completo? Tá completo, por quê? Porque a gente sabe que cada quadradinho só cabe em 2 elétrons, tudo bem? Um elétron com um spinzinho para cima aqui, um elétron com outro para baixo aqui, preenchi todo mundo, tá aí. Essa é a regra de Hund, tá, pessoal? Muitíssimo importante. Então, sempre que vocês forem preencher, se por algum acaso, alguma questão de vestibular ou o professor pedir, sempre preenche primeiro um de cada vez, vê se já lotou, se já chegou no máximo de elétrons. Se não chegou ainda, continua preenchendo os de baixo, no outro sentido, tudo bem? Então é isso. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi isso. Meu nome de novo é Taífa, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.